Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia da gente falar sobre alinhamento energético. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Hernani Fornari para estar aqui com a gente. Só um pouquinho, já estou chamando o Hernani, vamos lá. Bem-vindo, gente. Oi, oi. Oi, Tudo oi, bom, querida? Muito Hernani, bom estar tudo aqui com bom, você de filho? novo. Que bom te ver. A gente fica nessa Não é? correria para lá e para cá, né? E acaba não se falando. Então, nada que a internet não resolva nas distâncias, né? É uma maravilha. Uma das coisas, uma das coisas boas também que eu acho que a pandemia nos Nossa. proporcionou, né? É, a gente teve que se adequar a esse meio, né? Então, inclusive transferir quase todos os atendimentos e tudo que a gente faz, a gente consegue Claro. fazer através da internet, graças Isso à mexeu pandemia. com trabalho, com comércio, com tudo, né? Criou novas formas atrapalhou alguns, ajudou a maioria, e assim as mudanças acontecem. Isso aí. Ah, mas que bom ter você aqui. A gente precisa trazer o Né? Hernani Eu para também, cá. estou Estou super muito animado. feliz. A primeira vez aqui em Santa Terra. Nossa, primeira vez aqui em Santa Primeira Catarina, vez. né? Eu Segunda vez, fui a né? Balneário Camboriú em 70 e poucos, assim, fazendo um trabalho com meu pai. Eu fui a Itajaí e a Balneário Camboriú. Olha, Mas isso há 40, ai, que sei lá, bonito. 50 anos atrás. Né? Era tudo. Ai, que coisa boa. E eu Coisa boa. sempre, é engraçado, quando eu comecei a dar esse curso, tinha algumas cidades que eu tinha uma vontade especial de estar. Uma era Brasília, eu já estou em Brasília, já tenho 5, 6 anos dando curso. A outra era Salvador, que eu não consegui chegar ainda. E outra era Floripa, por várias razões. Porque Floripa já foi a capital da apicultura no Brasil, e eu criei abelha há muito tempo. Floripa já foi a capital do yoga no Brasil, e eu dei aula de yoga há muito tempo. Mas Balneário Camboriú, estou aí, Santa Catarina, já está lindo. Do ladinho. Ah, é do ladinho. O pessoal de Florianópolis chega aqui pertinho. A gente fez alguns cursos, inclusive a minha pós-graduação em Direito Sistêmico, com ênfase em constelação familiar, eu fiz em Quantos Florianópolis, então para a gente quilômetros é são? tudo pertinho. Poxa, super 80 pertinho. quilômetros. Super, super. É bem perto. A gente está bem no meio, né? Então a gente está a 80 quilômetros mais ou menos de Blumenau, 80 quilômetros de Pô, Florianópolis e 80 quilômetros de super Joinville. É um ponto estratégico. bem estratégico. Itajaí é longe? Não, Itajaí é como um Tá. grande. É Continuação de contíguo. Balneário Camboriú. Continuação de Tá. Balneário Camboriú. Itajaí é maior, né? Balneário, Itajaí tem porto, mas né? Tem é uma cidade como porto. a outra. Uhum. Tem porto, tem. Então a gente tem daí o aeroporto também, em Navegantes, que é também Uhum. do ladinho de Ah, Itajaí. Então bacana. é tudo bem pertinho. Então, Mas vamos lá, vamos falar, vamos falar. Vamos falar de boca. vamos falar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, eu acho que as pessoas não sabem muito bem ainda que tenha hoje em dia, né, tanta divulgação sobre o alinhamento energético e tantos terapeutas já formados, né? Ainda tem muita gente que ainda não sabe exatamente o que é o alinhamento e por que eles poderiam estar utilizando no que auxiliaria, né? As pessoas. E aí eu falo um outro ponto, assim, porque quando eu fiz a formação com você em 2019, a Uhum. maioria eram terapeutas já, né? Mas tinha uma pessoa que não era terapeuta e que fez mais para Uhum. trabalhar mesmo e trabalhar as suas questões, e melhorar. E isso era outro Uhum. ponto que eu acho bacana, porque para mim valeu tanto para uma coisa quanto para outra. Eu trabalhei muito conteúdos meus ali e para mim eu sempre falo que é um Uhum. divisor de água também. Então, vou começar pelo fim. Isso que não, é importante que Tá? você colocou.
Porque muita gente também me pergunta, tem pré-requisito, eu tenho que ser terapeuta, enfim, não. Tem tem vários perfis de pessoas que vêm fazer o curso. Tem os terapeutas, que vêm fazer para agregar mais uma ferramenta. Talvez seja a maioria, psicólogos, consteladores, enfim, terapeutas sistêmicos, transpessoais, holísticos em geral. Depois tem as pessoas que vêm para o curso sem intenção de ser terapeuta, mas para aprender uma técnica para usar em si e na família, nos amigos, assim, uma coisa mais petit comité, né? E tem as pessoas que vêm para passar pelos 9 dias. É muito interessante isso. Muita gente vem fazer o curso para passar pelos 9 dias do processo terapêutico que acontece, que eu acho que acontece com qualquer formação de terapeutas, você passar por um processo terapêutico durante o curso. E é engraçado que muita gente vem no primeiro dia com a fala que não tem intenção de ser terapeuta e muita gente no meio do curso já mudou de ideia. Isso é muito legal. É verdade, acaba Isso é se muito tornando legal. terapeuta. Até porque a gente vai desconstruindo no curso algumas crenças que estão aí no imaginário coletivo de que para ser terapeuta tem que ser uma pessoa bem resolvida. Se isso fosse um pré-requisito, teria 3 terapeutas no mundo, eu acho. Porque o que é bem resolvido, né? Acho que ninguém é bem resolvido, graças a Deus. Né? Eu me lembro de uma frase que me tocou muito a primeira vez que eu ouvi: só quem conhece o fundo do poço que pode estender a mão para ajudar alguém a sair. Então, eu acho que o terapeuta, uma coisa que eu falo no curso que eu acho que é bem legal, nenhum curso, nem faculdade, finaliza uma pessoa. Um curso inicializa uma pessoa. Então, terapeutas vão ficando pronto, porque ficar pronto é um conceito bastante abstrato, né? E indo lá para o início da tua fala, eu acho que o alinhamento traz uma perspectiva interessante, que a constelação também traz, que é a possibilidade de abordar, transitar, circular, manejar conceitos, técnicas, perspectivas terapêuticas que até algum tempo atrás tiveram circunscritas a ambientes religiosos, místicos, esotéricos, né? Quando a gente fala de desenvolvimento do canal sensitivo, a maioria das pessoas pensa em espiritismo, umbanda e candomblé. E até pouco tempo Tá. atrás, há meio século atrás, era onde isso era desenvolvido, nesse meio que eu vou chamar genericamente de espírita, né? A Umbanda, o kardecismo, o candomblé. Então, eu acho que a psicologia transpessoal, vou usar esse termo de um jeito bem genérico, eu acho que a psicologia transpessoal, ela traz as terapias transpessoais trazem essa possibilidade da gente transitar por esses assuntos. É, desenvolvimento do canal sensitivo, vidas passadas, outras dimensões, vou colocar essas coisas assim, olhando para isso com um olhar não que se incomoda muita gente ainda, né? Quando se fala de canal sensitivo, então tem pessoas que se incomodam achando que vai ter espiritismo, que vai incorporar espírito, que vai ter obsessor, esse tipo de coisa, porque é isso que está no imaginário coletivo, né? Então, eu acho que a beleza do alinhamento é poder trazer essa ferramenta, que até determinado ponto da história esteve circunscrita a esses ambientes religiosos e mediúnicos, e agora a gente pode exercitar isso no ambiente terapêutico, com outras explicações. A gente pode falar de campo mórfico, a gente pode falar de inconsciente coletivo, pode falar de psicologia transpessoal, pode falar de física quântica, pode falar de parapsicologia, né? Eu acho isso muito bacana, porque isso abre um gradiente, um leque muito grande e inclui muita gente, né? Essa possibilidade, porque o canal sensitivo, né, Tâmara?
é um sentido que está presente em todo mundo. Todo mundo. Então, você sabe que isso foi um dos motivos que me levou a buscar o teu curso, né, Hernani? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, porque eu venho de um lar onde não existe uma Uhum. religiosidade, né? Então, tem uma espiritualidade, né? Mas não existe uma religiosidade. Então, eu não gostaria de desenvolver as minhas habilidades, que todos nós temos, como você bem disse, meu canal sensitivo, e ficar vinculada a uma religião Exatamente. específica. Isso foi uma das principais coisas que me fez procurar, porque eu queria ficar com essa liberdade, poder, né? Então, trabalhar o meu canal sensitivo, a minha sensibilidade, a minha intuição, tudo isso, né? E não precisar ficar vinculado depois. Muitas pessoas têm que desenvolver isso tudo numa casa de santo, uma Exatamente. coisa nada contra, mas não é, Exatamente. no meu E por contexto. outro lado, Tâmara, é bacana porque concomitantemente, porque tem dois perfis de pessoas que me procuram muito, que são os psicólogos e os espíritas. Então é muito bacana porque esse trabalho atende esses dois universos. Os psicólogos vão desenvolver um canal intuitivo, eu acho que esse nome desvincula muito daquela coisa espírita. Você vai educar, eu acho essa palavra muito importante. A gente vai educar um sentido que teve, que a nossa cultura sentou em cima, fingiu que não existia. Então, da mesma forma que uma pessoa, que um sommelier, que um enólogo vai desenvolver o paladar dele para abrir essa gama de percepção para o vinho, ou para o provador de café vai fazer isso, ou o designer vai desenvolver o seu canal visual com uma sofisticação imensa, ou o músico vai desenvolver o ouvido para perceber matizes de som que as pessoas comuns não percebem. O que a gente vai fazer num curso desse é desenvolver, sofisticar esse canal intuitivo, que é natural, não é dom, não é presente de Deus nem nada. Todo mundo nasceu com 6 sentidos, a gente só aprendeu 5 na escola. Então a gente vai desenvolver esse canal intuitivo, no caso do alinhamento energético, com uma finalidade de que isso seja uma ferramenta para fazer terapia. Eu acho que é, né, por aí a gente vai. Né? Agrega muito, né? Uhum. No meu caso também agregou demais. Eu sempre falo para você, né, Hernani, que eu fazia as minhas constelações, e aí comecei a constelar com bonecos também, e, enfim, vinham alguns conteúdos que a gente não sabia bem como colocar, e aí depois de passar pela formação em alinhamento, disciplinando o meu canal, né, educando o meu canal, eu consegui dar voz, dar muita coisa que precisava e inclusive agregar, então, né, na constelação familiar, o alinhamento energético. E acabar fazendo, desenvolvendo, né, Desenvolvendo a a minha tua forma forma de de atender. atender. Eu E é acho que interessante, é Tâmara, porque Gabi e eu, a Gabi está aí assistindo, a gente, quando começou a nossa caminhada com constelação, há muito tempo atrás, participando de workshops com vários consteladores e tal, a gente percebia já como alinhadores, a gente percebia algumas coisas interessantes que depois a gente acabou subvertendo. Isso no tempo que ainda existia uma constelação clássica, né? Antes da Sophie entrar na vida do Bert. Que aí, quando a Sophie entra na vida do Bert, né, arromba a festa. Mas até a Sophie entrar, ainda tinha aquela coisa mais comportada e algumas coisas interessantes, porque eu sei que muitos consteladores vão assistir aqui, e é legal a gente já falar, a gente está fazendo uma super promoção no curso de alinhamento para consteladores isso, bem bacana. catarinenses. Depois vocês falam com a Tâmara que ela vai contar. Mas, para o fim, a gente adoça a boca do pessoal. Tem uma Então, assim, super essa promoção para os maravilha. consteladores catarinenses. Mas a gente percebeu, Tâmara, algumas coisas interessantes. Os consteladores, os facilitadores, não deixavam os representantes falarem muito, porque tinham medo que fosse uma intromissão da mente dos representantes. A gente, nós como
alinhadores, como professores de alinhamento, a gente percebia que aqueles representantes estavam canalizando e que o facilitador não tinha a menor ideia que aquilo estava acontecendo e não sabia operacionalizar aquilo. Isso foi uma coisa. Outra coisa que a gente percebeu também é que os facilitadores, eu não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época, no tempo clássico, os facilitadores não deixavam o cliente falar muito o que ele queria tratar. O negócio tinha que ser uma frase. A gente, como alinhador, e isso são coisas que a Gabi faz hoje na constelação dela. O cliente da Gabi fala o que ele quiser, o tempo que ele quiser. Por quê? Por duas razões. Primeiro, quando o cliente fala, ele está saturando o campo de informação. Isso turbina. Eu vou usar esse termo turbinar depois para uma outra história. Turbina a constelação. E outra coisa, o cliente, quando está contando, você sabe tão bem quanto eu, que quando você entra numa sala para atender um cliente, quando você entra numa sala para fazer um workshop de constelação, quando você entra numa sala para ensinar uma terapia, lá dentro não é igual lá fora. Aquela frase de Jesus, quando dois ou mais, e a gente no curso, não sei se no teu curso a gente fez esse teste, mas quando tem aluno que trabalha com pêndulo, a gente pede para o aluno fazer um teste lá dentro e lá fora, e é bizarro, porque lá dentro o campo se precipita dentro de uma sala de aula, de um consultório. Então, quando um cliente de constelação, no workshop com gente, e mesmo com boneco, ele está contando que que ele quer tratar, ele está fazendo um autoalinhamento. Ele já está se tratando ao falar. Então, essa percepção, em 2010 ou 2009, nós demos o primeiro curso de alinhamento em São Paulo. E aí foi fazer o curso com a gente o staff sênior dos consteladores de São Paulo, né? Maria Emília, Eunice, a galera de primeira geração que acompanhava o Hellinger desde o início. E é muito engraçado porque depois do curso, a gente recebeu um feedback que a gente recebe constantemente. Ah, depois do alinhamento, a minha constelação turbinou. Você sabe muito melhor do que eu o que isso quer dizer. Né? E uma das coisas, Tamara, que era muito interessante, que eu conversava com o Gabi, eu falava assim, mas vem cá, o facilitador não deixa o representante falar porque ele tem medo que a fala dele possa ser um produto da mente dele interferindo no campo. Agora, por que ele não pode interferir com o movimento corporal? Porque se movimentar ele podia, mas falar ele não podia. Ele podia manipular tanto com o movimento corporal quanto com falar. Então... Oi, Nani. Você não acha que isso era um pouco de um excesso de controle que o constelador, o facilitador tem? Porque uma não aceitação, entende? E é uma prerrogativa do trabalho que a gente faz, é aceitar. Né? Então, se o cliente está com uma necessidade de falar, você tem que deixar ele falar. Até para descarregar aquele conteúdo emocional. Né? Como você bem falou, ele está ali canalizando, ele está precisando, muitas vezes, expressar tudo aquilo ali. Então, eu sempre trabalhei assim, mesmo antes de fazer o teu curso. E por isso que eu fui fazer o teu curso. Eu falei, meu Deus, alguém precisa dizer para mim que isso aqui está certo, que isso aqui não está errado. Porque não fazia sentido para mim eu querer controlar de tal forma o curso, né? O curso da constelação. Da constelação, né? Então, para dizer que o meu cliente terrível, deveria né? fazer ou deixar de fazer se ele estava com uma vontade de se expressar de alguma forma. Eu estava com aquela necessidade, eu ia repreender ou reprimir de alguma forma. E você deve lembrar de umas frases que eu falo muito no curso. O campo é soberano. A regra não pode se sobrepor ao campo. A regra existe para não ficar tudo uma maluquice mais do que já é, né? Porque cá entre nós, constelação e alinhamento é uma maluquice quântica, né? A Gabi chama de hospício da luz, né? Maluquice no bom sentido, obviamente. Então, a regra existe para que aquilo tenha um fio condutor.
Mas, gente, esse fio condutor não pode se sobrepor a uma inteligência que está operando naquele momento. E a gente tem que estar receptivo. Eu me lembro muito dessa coisa, a gente fala tanto de fenomenologia na constelação. O Russell tinha um termo que é muito interessante, que é epoquê. Então, eu tenho que dizer, se o que é se apresenta, que é o que a fenomenologia diz, o que é se apresenta. Só que precisa ter um tipo de olhar para perceber o que está se apresentando. Então, é esse distanciamento que eu, por treinamento, eu aprendo a ter. Esse distanciamento que é intuitivo, que é não julgador, que é neutro. Hellinger falava muito isso, né? Que me faz poder ter essa percepção de como a inteligência do campo está mostrando aquilo que é e que se apresenta. É isso que a constelação é. No alinhamento também, só que o alinhamento tem uma outra dinâmica para isso acontecer. Você falou um negócio muito legal, a coisa do controle. Tem várias pessoas que eu conheço, que são consteladoras, que morrem de medo, ou que não gostam, ou que não se afinam, ou que fogem de alinhamento. E a gente foi percebendo o que será que faziam pessoas que gostam de xamanismo, que gostam de constelação. Aliás, constelação é xamanismo na veia, né? É xamanismo Zulu ali na veia. Mas algumas pessoas que a gente conhece e que tem. Aí fala, poxa, mas aquela pessoa gosta tanto de xamanismo, gosta tanto de constelação, por que será que trava no alinhamento? Aí a gente foi perceber, na constelação, você está no controle, porque você é um facilitador que está ali manejando um cliente e no alinhamento não. No alinhamento você está totalmente exposto, né? Você está ali dando voz a um cliente que está ali. Então, a margem de controle é muito pequena, né? A margem de exposição é muito maior, né? Eu acho. Isso é lindo, né? Porque eu acho que é isso, é a aceitação e tem que ser como tem que ser, como O você campo é falou, o campo é soberano. soberano. Então a gente tem que confiar que existe, o nosso inconsciente sabe muito bem aquilo que a gente precisa viver ou passar e as coisas que a gente está precisando naquele momento. Então, você querer dizer para o outro é você querer se sobrepor, você querer ter Claro, um controle sobre o outro. E é óbvio que a autonomia aí é do cliente, com certeza. O cliente é que é soberano. soberano. A gente chegou ali bem depois. A gente chegou ali, né, e ocupou esse lugar, e humildemente a gente veio por Uhum. último nesse lugar, né? A gente está chegando depois, então a gente chega pequenininho. Não chega querendo dizer para ele o que é certo ou o que é errado, né? Então, isso eu acho muito bacana e foi uma coisa que realmente o Que alinhamento bacana. me proporcionou. E eu sou muito grata. Tem uma pessoa perguntando, Tâmara, se o reiki tem alguma relação nessa perspectiva de alinhamento. Eu não estou vendo. O nome dele é um advogado, Rieger. Tá. Uhum. É, o, é, o reiki, Guilherme. porque energia é um termo muito amplo, que engloba muitas funções. Né? O reiki vai trabalhar com Ki, vai trabalhar com prana, vai trabalhar com a energia que sustenta o universo. O alinhamento vai trabalhar com a resultante. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica fácil, que eu falo muito no curso. Viver produz dois resultados. O que eu senti com a experiência que eu vivi e como eu entendi essa experiência, como eu elaborei, como eu percebi, né? Qual foi a conclusão que eu cheguei, qual a ideia que eu tive daquela experiência. É uma aferição do campo emocional, né? Como eu senti a experiência que eu vivi, e a aferição do campo mental. O que eu entendi e como eu entendi essa experiência. Isso, junto, dá o que no alinhamento a gente chama de um corpo energético. É uma unidade experiencial. É com essa energia que a gente trabalha no alinhamento energético. É com essa energia que se trabalha na psicologia e na psicanálise. O reiki vai trabalhar com uma energia que a gente
gente trabalha na massagem ayurvédica, muito no yoga, na respiração, nos pranayamas, que é energia vital, é o Ki, né? Então acho que tem essa. Eu percebo. Sabe que teve uma outra pergunta relacionada também, que parecida com essa, porque perguntava assim, ó, a energia e a frequência sempre está mudando de acordo com a situação que vivemos. Qual é a frequência ideal para se fazer o alinhamento energético? Então, obviamente, a pessoa também entende o alinhamento, talvez faz alguma confusão com alinhamento Hum, de chakras, talvez, ou hum. com Eu alguma acho que a coisa frequência ideal para fazer que alinhamento aceita, eu acho que energético, eu estou sofrendo. E a gente está sofrendo, gente. Buda falava que a gente nasce a partir de um sofrimento, que é o parto, por mais que seja um parto humanizado de cócoras na água, tem um desconforto para os dois. E se você não tem sorte de morrer dormindo, a vida apresenta sofrimento na vida inteira. Vai ter frustração, medo, raiva, angústia, ciúme, inveja, doença, frustrações, decepções a vida inteira. Então, o que é necessário para fazer terapia é estar sofrendo. Então, a partir daí, vamos fazer terapia, porque está todo mundo sofrendo. E que bom que tem tanta terapia. Alinhamento de chakra, pois é. Eu dei aula de yoga há muito tempo e eu dei aula para informação de instrutores de yoga. É, existe uma cultura milenar como a Índia, não tem uma unanimidade, né? Culturas milenares não apresentam conceitos unânimes, graças a Deus. As coisas vão mudando com o tempo e um país continental como a Índia. Então, chakra é exatamente um dos assuntos que não tem unanimidade, tem muitos conceitos, muitas interpretações e tal. Na escola que eu fui formado, chakra não desalinha, porque chakra não é nada. Chakra é uma estrutura holográfica que gerencia a dinâmica da energia vital no organismo, incluindo bio, psico, energético, emocional, espiritual. Então, eu aprendi que os chakras eles ficam em hipo ou hiperfunção, por N motivos. Chakras podem ficar em hipofunção, se ficarem subutilizados, funções, acho que função é uma palavra-chave, no alinhamento também, né? Funções da vida, funções, emoções, talentos, capacidades, potencialidades, podem ficar subdimensionadas na vida de uma pessoa e outras coisas podem ficar superdimensionadas, né? Raivas, tristezas, medo, angústias, arrogâncias, né? Então, talvez alinhamento de chakras seja uma forma poética, e eu acho que até é, né? Já que chakra não tem como desalinhar, porque ele não está em lugar nenhum, ele é uma estrutura holográfica. Mas se a gente for ver no sentido poético, a constelação é alinhamento. Qualquer terapia é alinhamento de chakra, né? Na medida em que chakra gerencia a tua vida como um todo, né? Quando você constela, o que você está fazendo? Não é um alinhamento ancestral? Então, inclusive, Tâmara, uma coisa que eu acho bacana também, não sei se você concorda com isso, mas como a gente vai estar muito aberto para oferecer alinhamento para os consteladores, é uma percepção que eu e a Gabi tivemos também, quando você coloca numa sala representantes para sua família, ou quando você coloca numa mesa bonecos, na nossa opinião aqui, você está colocando estruturas quânticas internas suas. Porque se assim não fosse, constelação só podia ser feito com gente morta. E seria um ato espírita. Eu só poderia colocar representantes falecidos, né? isso Então, porque essa pergunta vem muito no curso de alinhamento. Quem são aquelas pessoas que ficam ali na sala, que o representante canaliza? Então, na nossa opinião, minha e da Gabi, eu trato numa constelação a minha família em mim. Aquela família que a não nossa é? família Fala um interior, pouquinho, o que né? que você acha disso? Eu concordo. Não?
concordo plenamente, inclusive é assim que eu trabalho também, que bom saber, eu acho que a gente nem tinha falado sobre isso, mas realmente pensamos da mesma forma, como um corpo Exatamente, como um corpo quântico, quântico. né, Hernani? Que às vezes é difícil, porque as pessoas vêm cada uma de um contexto, então quando ela está conversando com a gente fazer a canalização e trazer um corpo quântico, muitas vezes quer entender que a gente está incorporando, quando na verdade a gente não está fazendo isso, né? Que é outra coisa que é importante, eu explico por A mais B, mas dependendo do contexto que a pessoa vem, é difícil ela dissociar disso, né? E entender que, na verdade, a gente está fazendo uma leitura daquele mini eu, Claro, daquele mini pessoinha que a que pessoa tem bacana. dentro de si, né? A percepção que ela tem, o conjunto de informações que ela colheu daquela outra pessoa, que a gente vai estar canalizando, que a gente vai estar trazendo um pouco antes. Mesma coisa na constelação, eu acredito que é a nossa família interior, né? Tanto é que a gente também fala que as pessoas não têm que necessariamente conviver com pais Claro, tóxicos. Você não precisa conviver, você precisa internamente estar tranquilo com isso para poder seguir a sua vida. Então, é apenas exatamente, você voltar ao convívio com pessoas que realmente exatamente. fazem E parte. muitas vezes as pessoas me perguntam, Tâmara, quando eu estou falando isso no curso de alinhamento, né? Eu não sou mais consteladora, a Gabi pegou esse bastão, né? Ela tem alma de consteladora. A constelação entrou na minha vida para compor ferramentas para o alinhamento. Tem umas coisas que eu acho bacanas assim da gente colocar nessa perspectiva do corpo quântico, né? Algumas pessoas me perguntam: mas então você está dizendo que quando eu coloco pessoas para representarem a minha família numa sala, aquelas pessoas estão representando a família que eu construí dentro de mim. Mas eu botei o meu bisavô e eu não conheci meu bisavô. Essa é uma questão que tem, né? Não está preso ao tempo e espaço. Eu trago o meu trisavô, meu quatrisavô, meu quinquavô, meu decavô dentro de mim, né? A própria genética já entende que o DNA não carrega só a informação de cor de olho. Eu carrego padrão de comportamento, visão de mundo, sistemas de crenças de meus ancestrais que eu nem conheci. Todas, todas as vivências, tudo que Ex- nossos antepassados passaram, Exatamente. estão nas nossas células, assim Exatamente. como E as eu nossas. acho que isso, Tâmara, faz com que. Outra coisa, eu não sei, você deve ter mais experiência do que eu nessa área. É interessante, porque a gente foi percebendo também duas vertentes de consteladores. Os consteladores que tinham um foco maior no diagnóstico. Aliás, nós tivemos professores sensacionais. O nosso professor de constelação organizacional foi o Cecílio Regojo, um português que mora na Espanha. Maravilhoso, que constelava a diretoria da Microsoft, da IBM, da Xerox. E a gente percebia, eu Maravilhoso. conversei isso no pé do ouvido com ele, né? E cheguei uma hora que eu falei, Cecílio, sozinho com ele, né? Vem cá, você está falando o tempo todo de diagnóstico, mas você não está falando de cura. Ele falou assim, isso no mundo corporativo eu não posso falar. Mas eu falei, mas você entende Isso que quando eu realoco, faço essa reengenharia da, 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 da família ou da empresa dentro de mim, isso reverbera na família original e de alguma forma tem uma influência na família original ou na empresa. Ele falou: mas isso eu não posso falar aqui. Falei: então tá bom, você já me respondeu o que eu queria saber. a mesma coisa acontece um pouco com a advocacia, Hernani. Tanto é que eu entendo assim, né? Claro, cada advogado que tenha o conhecimento na filosofia hegeliana e nas constelações familiares vai atuar de uma forma, mas eu entendo que eu, se assumir como advogada, não vou fazer o papel de Uhum. terapeuta pura, Claro, não vou fazer claro, isso com o meu cliente, porque ele vai se claro, educar juridicamente falando, entendeu? Então, o que eu faço com ele é, vamos dizer, uma expansão de consciência. Vamos trazer uma clareza maior sobre a situação, sobre o contexto em que isso tudo está acontecendo, né?
mas não vou chegar a Uhum. fazer movimento de cura, porque eu acho que se confunde. Eu tenho que perguntar para o meu cliente, já que eu também sou consteladora, né, facilitadora em constelação, Claro, o que ele claro. quer quando ele chega a mim, né, a facilitadora de constelação ou advogada. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que o Com Cecília certeza. falava, que é dentro do ambiente Isso é muito corporativo, vai ser complicado. muito complicado você também trazer, Claro. né, a questão da cura, né? Então, às vezes, você não pode trabalhar, né? Mas também, por outro lado, você não acredita que só trazer clareza para uma situação e passar a ver ela de outra forma, sem fazer um movimento social, é Acredito cura em si? totalmente, Tamara, e vou mais além. Eu acredito que a cura acontece independente de ser falado ou não. Porque aquele ato que Exato. está acontecendo na sala, ou que está acontecendo numa mesa com boneco, do momento em que aquilo, por uma injunção quântica, por uma injunção morfogenética, mórfica, aquilo reformata vou dizer assim, a geografia ou a fisiologia dentro de mim, emocional, psíquica, ancestral, do momento que isso muda o padrão do que eu reverbero para fora. E na medida em que isso muda o padrão do que eu passo a reverberar para fora, isso afeta a quem está tecido comigo. Isso é a cura. Isso não precisa ser falado. Né? Não precisa ser De uma falado. Exato, não precisa você fazer as Claro, frases de cura, os movimentos de cura, porque com a cura já está certeza. acontecendo a Com partir da certeza. nova consciência que você tem sobre a situação. Porque você vai vibrar, você vai atuar, você vai fazer Com diferente. certeza. Não consegue dizer o que você viu, né? Então, você expandiu, então você vai reverberar de uma forma diferente. E vai atingir as outras pessoas. Então, a cura acontece independente de haver um movimento propriamente dito, as E uma frases, coisa que eu queria comentar também, Tamara, e te ouvir um pouquinho, isso acontece em alinhamento também, a gente, que tem a ver com a parte do diagnóstico, vamos dizer assim. E eu acho que alinhamento e constelação são muito craques em levantar lebres, né? Cada um na sua dinâmica. Mas eu acho que tem uma armadilha aí, é isso que eu queria te ouvir e comentar aqui. Eu recebi algumas vezes clientes para alinhamento que vieram de constelação surtados, porque fui fazer uma constelação e a facilitadora disse, isso que eu vou te falar aconteceu mesmo, que o campo falou que a minha mãe não é filha do meu avô. E aí dá um pé na bunda do cliente e larga ele no mundo com essa informação, não é? Eu acho isso uma loucura. Eu acho isso uma loucura, uma irresponsabilidade, né? Na verdade, eu não atuo dessa forma e falo que eu acho uma irresponsabilidade mesmo. Agora, quando eu percebo que qualquer cliente meu está um pouco mais mexido da constelação, ao contrário do que eu fui orientada quando eu fiz as minhas formações em constelação familiar, eu procuro saber dele e peço que ele procure também um Ah, com acompanhamento, certeza, vamos dizer assim, com terapêutico, certeza. para além do que, né, da constelação, mas não deixo de dar o acompanhamento do meu cliente, que é uma coisa que a gente aprende na formação em constelação, não sei como é que Uhum. são as formações de hoje em dia, mas quando eu fiz a minha formação em constelação familiar, na primeira, você não tem que ter contato, você não tem que ter um carinho, uma preocupação, um cuidado com o cliente, como se isso você... E a gente entende no sistema que a gente estaria, de alguma forma, desempoderando o cliente. Só que tem Também situações e acho. situações, né, Hernani? Então, dependendo do que acontece ali, você sabe que o cliente vai precisar de Claro, um também cuidado. acho. Concordo com você. Eu acho que isso tem a ver com o background do facilitador. Eu acho que um facilitador psicólogo vai poder capitalizar aquilo na terapia se o cliente for cliente dele de terapia. Agora, tem uma coisa que eu tive um professor que usava um termo muito interessante. Ele falava que a gente tem que ter humildade terapêutica, né? Eu acho que nenhuma terapia tem a capacidade, pelo menos eu não estou dizendo que é assim, estou dizendo que é só a minha perspectiva. Eu trabalho há 25 anos com gente, isso não me coloca como dono da verdade de forma nenhuma, é só a minha estatística pessoal, mas eu não acredito em nenhuma terapia que consiga cobrir, atender
toda a complexidade de um ser humano. Eu acho, Tâmara, que mesmo sendo holísticas, as terapias como constelação, alinhamento, Theta Healing, Reiki, frequência de brilho, blá, 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 ainda assim elas têm especialidades. A constelação tem uma especialidade maior na ancestralidade, a apometria tem uma especialização maior em vida passada, a psicoterapia reencarnacionista também, o alinhamento, o Theta Healing já tem uma especialidade maior no psicoemocional, né? Então, isso que você está falando, eu acho absolutamente fundamental, é a gente ter essa humildade e, muitas vezes, a coragem. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos: o meu cliente é mais importante do que ser meu cliente. E eu já perdi clientes. Muitas vezes, estou botando perdi entre aspas, porque não é uma perda. A única perda que tem, eu perco um cliente e algum dinheiro, tudo bem. O meu cliente é mais importante. Às vezes, não é alinhamento, a terapia mais adequada. Às vezes já foi e não é mais, que tudo tem prazo de validade. E às vezes não é só alinhamento. Isso eu percebi muito na minha história. Às vezes, para questões que são muito profundas, muito complexas, muito antigas, às vezes uma terapia só é pouco. Às vezes uma pessoa precisa, eventualmente, durante um tempo, passar por 2, 3, 4, sei lá, procedimentos concomitantes, né? Sei lá, vai fazer constelação, terapia, meditar, tomar floral, enfim, né? Para poder criar uma força de romper uma inércia, um looping nocivo na vida de uma pessoa. Nem sempre Nem sempre é simples. assim, né? E por isso mesmo, que antigamente, né, na Grécia Antiga e também nos iniciados lá no Hermetismo, só era passado esses conhecimentos para quem se verificava o caráter, né? Uma pessoa que tinha um caráter, e não era as pessoas mais inteligentes, que tinha um melhor caráter. Que eram melhor caráter. E assim eu acho que também são os bons terapeutas. O nosso cliente é mais importante. Claro. A gente perdeu o cliente, como você falou. O ganho do cliente é o mais importante. Então, se a minha terapia não se não sou eu que vou poder auxiliar ele da melhor forma e a outra pessoa, Claro. eu passo para outra pessoa e eu falo com certeza para ele isso e está tudo certo. E eu queria voltar, Tâmara, porque a gente está falando muito de constelação, não está falando muito de alinhamento, vamos fazer essa ponte aqui. Mas é tão primo-irmão, né? Uma coisa da outra, né? O que eu acho fascinante também, já indo lá para o começo do nosso papo, quando eu estava falando da possibilidade do canal sensitivo transitar fora da área mística, é que quando uma pessoa é escolhida para ser um representante, para representar uma pessoa que ele não sabe quem é, não viu, não conhece, de um cliente que está ali, que ele também tão pouco conhece, e ele começa a falar e sentir coisas que o pai daquela pessoa sentia e falava. Gente, isso é mediunidade. Só que dentro de um canal, é como estação de rádio. É outro programa. É outro programa. O que o Kardec trouxe, isso é importante a gente colocar, o que o Kardec sacou foi uma estação de FM. Existe um grande campo de inteligência e o canal sensitivo, isso que o Kardec chamou de mediunidade, que a parapsicologia chama de percepção extrasensorial, de paranormalidade, é esse sexto sentido que tem a capacidade de nos colocar em contato com esse campo de conhecimento, com esse campo de inteligência. O Kardec, por alguma razão histórica, cultural, kármica do planeta, ele especializou esse canal sensitivo para conversar com os mortos. E criou um trabalho chamado Espiritismo, que tem uma pegada religiosa e tal, aquela coisa. Mas isso era só um canal. É como a fala. Você pode usar a fala para cantar, você pode usar a fala para falar, você pode usar a boca para comer.
São funções diferentes. Então, o que a gente está trazendo com o alinhamento energético, com a constelação, com o Theta Healing, né, que são coisas que eu conheço um pouco melhor, é uma nova mediunidade. É uma forma de utilizar o canal sensitivo fora de um contexto religioso, onde não tem gente morta, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. A gente vai trabalhar com o mesmo material que um psicólogo e um psicanalista trabalham, só que não pela via da linguagem. A gente vai trabalhar pela via da intuição, pela via da paranormalidade, pela via da sensibilidade. Quando a pessoa é muito, meu cliente é muito agnóstico, né? Eu gosto de falar para ele que alinhamento energético é para a psicologia clínica. E é. E constelação também. Se a gente for expandir esse gradiente, por que é para a psicologia clínica? Porque a gente está operacionalizando um canal sensitivo em terapia. Então, é um bom nome para cliente agnóstico. Aí o pessoal fica tranquilo. Ah, não é espírita, não é tem morto, não tem. Não, eu falo, não, parapsicologia não é legal? Ah, parapsicologia é legal, tem uma cara de ciência e tal, né? É parapsicologia clínica. É Ah, melhor, mais totalmente. palatável, né? Tô. Você está me ouvindo bem? Porque o pessoal está reclamando que está muito Não, baixo o áudio. deu uns estalinhos quando Então, você mexeu eu no não fone, mas sei tá legal. fazer. Eu tô te ouvindo super bem. Você está no volume máximo do teu É? iPhone, do teu celular? Ah, então tá Tô. bacana. O teu fone, ele não tem volume? Deixa eu ver. Tem alguns Acho que que tem, às não vezes sei. é isso. Tem alguns que tem Pode uma ser. forma de aumentar o volume do microfoninho do fone. Mas eu estou te ouvindo super bem. Não sei. É, Nani, que eu ia te falar. Bom, eu acho que a gente veio falando bastante, como você falou, constelação. É, ó, ainda tá baixo ainda. Eu vou te deixar falar Eu estou te mais. ouvindo super Mais bem, Tâmaro. fala Super sobre bem. o osso. Super bem. Eu Talvez estou você tô com tá fone. Estou também com fone de ouvido. com fone de ouvido também, né? De repente é por isso. Mas eu queria dizer para as pessoas, eu até falei para ti que eu ia dar esse testemunho, né? Que para mim foi um divisor de águas na minha vida, fazer a formação de alinhamento energético. Foi incrível, porque para além de eu ter trabalhado muita coisa minha, ter saído de lá, eu acho que uma pessoa mais lapidada, mais melhorada em vários aspectos, me limpado em muita coisa, né? Me burilado, ficado mais próxima de quem eu sou, minha essência. Para mim, adquirir essa ferramenta e a egrégora, esse campo, né, do Ministério de Cristo, a gente trabalhar com isso, com os guardiões. Na verdade, trabalho em todos os meus trabalhos, eu abro com a egrégora do Ministério de Cristo. Então, isso também é muito potente, porque isso te dá um Com apoio, né? certeza. Um ancoramento para você fazer todos os seus trabalhos. Então, para mim, sem contar, outra coisa que não se fala muito, que é a gente vai para a constelação familiar e nem sempre a gente sai tão bem, mesmo como representante. E com alinhamento energético, com alto alinhamento, a gente consegue fazer Com essa, certeza. né? Então, eu acho que para mim foi incrível e eu desejo que todas as pessoas, o maior número de pessoas possíveis, consigam ter acesso a isso e possam estar utilizando isso na vida delas, tanto pessoal como terapeutas, né? Estão pedindo Então, para falar nós sobre o agora curso. tem 15 minutos. Sobre o curso, né? Vou Vamos falar sobre falar o sobre o curso. curso. Vou falar. Hernani, fala um pouquinho sobre o curso, já que todo mundo não Vamos está me falar. ouvindo tão bem. Fala você Bom, é um daí, curso ver todo mundo intensivo ouve de bem. 9 dias. Eu sempre procuro fazer esse curso com o feriadão no meio para facilitar a quem trabalha e a quem estuda. Vocês vão aprender no curso. Bom, em primeiro lugar, a usar essa técnica em vocês mesmos, porque tem que funcionar na gente primeiro, né? Então, isso é o principal. Vocês vão aprender a usar a técnica em vocês, vocês vão aprender a atender cliente em consultório,
Vocês vão aprender a fazer o trabalho em grupo, que se chama roda de cura. Vocês vão aprender a atender casal, criança, animais. Animais. Se eu não me engano, entrou uma menina que é veterinária. Vários veterinários já fizeram curso comigo, vários veterinários. Vocês vão aprender a trabalhar com empresa e casas, que também é um trabalho. Como tem a constelação organizacional, também tem um alinhamento organizacional, vocês também vão aprender isso. E eu queria falar uma coisa muito importante. Como é a primeira vez que eu estou indo em Santa Catarina, e como a minha representante é uma ilustre consteladora catarinense, a gente está fazendo uma promoção para todos os consteladores catarinenses. A gente está dando 50% de desconto no curso. Você... Olha, isso é incrível. Você vai ter que apresentar para a Tâmara, claro, um comprovante de residência para comprovar que você mora em Santa Catarina. Você não precisa ser catarinense, tá? Você precisa morar em Santa Catarina. E você também mandar uma foto do seu certificado de formação, de conclusão de formação de constelação para a Tâmara, e você terá 50% de desconto no curso em Balneário Camboriú. Isso é bom pra caramba, né? Fala a verdade. Gente, sério, isso é maravilhoso. Eu fiz em 2019 o curso. Para Canoas. Fiquei hospedada num hotel. O Hernani não aumentou o preço É verdade. de lá. É verdade. Nem em razão da pandemia e tudo isso, entende? Então, assim, gente, é uma oportunidade, assim, fora de série. Ainda mais aqui, estando aqui, pertinho da gente. Sem precisar pagar tanto o deslocamento, quanto, né, enfim, um local para vocês ficarem, né? Para quem mora aqui perto, obviamente, né? Mas eu acho que isso é uma oportunidade incrível. É legal, né? Falei, Porque eu acho que a gente tem que... a gente está vivendo tempos mais apertados financeiramente para todo mundo, né? Eu não faço isso só por dinheiro, né? Eu também tenho interesse. Essa é uma terapia muito jovem, gente. É uma terapia brasileira. Uma terapia brasileira. Foi desenvolvida por um brasileiro que nasceu no estado do Rio e viveu praticamente toda a sua vida em Curitiba. Ele faleceu em Curitiba. Quer dizer, ele era muito mais paranaense do que fluminense. E a Tâmara falou, é verdade, já tem 4 anos que eu não aumento o curso e o ano que vem eu vou aumentar. Então aproveita para pegar esse precinho ainda que está super camarada e com 50%, gente, brincou, né? Um curso de 9 dias. Modéstia à parte, um curso bom pra caramba. Tem até minha testemunha aqui, vivencial da história. Então é assim, como eu falei no início, é um curso onde você não tem pré-requisito, você serve para pessoas que já são terapeutas e querem o alinhamento. Olha só, eu sou aquariano, tá? Eu sou uma pessoa que não nasceu para estar dentro de caixinha nenhuma. Se eu estou nesse curso, é porque ele tem uma inclusividade e ele dá uma liberdade muito grande. Não é você que vai ter que se adequar a essa técnica. A técnica se adequa a você. Um alinhador espírita, um alinhador constelador, um alinhador psicólogo vão sair fazendo alinhamentos diferentes. Porque o alinhamento vai receber todo o acervo que você estava trazendo para o curso. Isso é muito legal e, infelizmente, é um pouco raro. Eu não vou tentar desmontar a visão de mundo de vocês. Eu não pretendo que ninguém acredite. Aliás, vai ser a primeira frase que eu falo no curso, é uma frase de Buda. Não acredite em nada que eu falar. Experimenta. Se funcionar, bacana. Se não funcionar, continua procurando. Né? Então, a minha intenção não é doutrinar ninguém. A minha intenção é poder acoplar na tua constelação de acervos, de talentos, não importa se você é terapeuta ou não, se você não quer trabalhar com terapeuta, se você quer fazer transição de carreira, se tornar terapeuta, não importa. Eu
20 anos dando curso de alinhamento, eu posso dizer que eu tenho bem mais de 2.000 alunos formados. Tem dentista, advogado, médico, psicólogo, então um montão, terapeutas de todas as áreas, até agrônomo, até agrônomo. Então, o trabalho, ele se acopla em você do jeito que você é. Porque muita gente pergunta, eu vou ter então que, sei lá, passar a acreditar em vida passada. Não, eu tenho gente que eu formei que não acredita em vida passada. Então, o trabalho tem essa inclusividade, essa democracia, né, que foi o que me ganhou. O que eu vou ensinar para vocês é uma técnica onde vocês vão educar, desenvolver uma habilidade natural do ser humano que vocês vão poder aplicar, mesmo que vocês nunca trabalhem com alinhamento, você poder passar pela vida com, assim como você passar pela vida com mais inteligência intelectual, com mais inteligência emocional, você vai aprender a passar pela vida também com mais inteligência intuitiva. Isso é muito importante, isso é muito rico. Isso é maravilhoso. E mais que isso, eu fico feliz também que agora eu vou poder ter algum colega, alguém aqui que vai ser Que alinhador bacana, para trabalhar que em bacana. comigo, Hernani, porque eu tenho que fazer sempre sozinha, né, os alinhamentos, e eu acho muito gostoso a gente fazer em mais terapeutas e também a gente fazer em dupla, eu acho maravilhoso, né, então muito bacana que agora você Mas vai ter outra coisa legal também, que aí tem outra promoção também para gente. Tâmara, você poder fazer o curso pela segunda vez é uma experiência muito legal. Eu não sei porque eu nunca fiz o curso pela segunda vez, né? Mas muita gente faz o curso pela segunda vez e é uma outra percepção, é uma outra pegada e quem quiser fazer o curso pela segunda vez também tem 50% de desconto, tá? Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Gente, bem, ó, eu vou finalizando aqui, Tá Hernani, bom, acho que eu não vou conseguir tranquilo, gravar se eu não tranquilo, tá terminar antes ótimo. deles terminarem Foi a muito gente. bom, querida, muito bom. Tá bom, eu amei. Eu espero todos vocês, então, entre os dias 15 e 23 de abril, aqui em Balneário Camboriú, curso de alinhamento Aula energético inaugural, Hernani não Fornari. vamos esquecer. Falem comigo. A aula inaugural. Aula inaugural. Então, qual é o A aula primeiro dia do inaugural curso, é Tâmara? É gratuita. dia 15, né? Dia 15. 15? 15, Uhum. sábado. Dia 15, sábado de abril, tem uma aula aberta, gratuita, o dia inteiro, de 9 da manhã às 6 da tarde, para quem quiser me conhecer, para quem eu vou falar sobre a filosofia do trabalho, a técnica, a teoria, a história do trabalho, a história do fundador, a minha história. Vou falar como é que é uma consulta, vou falar como é que vai ser o curso. Vai ser um dia super legal, gratuito. Pode trazer família, amigos. Muita gente resolve fazer o curso nessa aula inaugural. Tá bom? Com Bem, gente, certeza. vale super a pena. Um beijo grande Obrigada, para Hernani. você. Obrigado a Estou todo esperando mundo que esteve aqui vocês. com a Estou esperando gente. aqui Um também. beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.